E agora, com muita honra, então, eu gostaria de chamar a jornalista Flávia Oliveira, do Globo, para dar início aos trabalhos. A Flávia trabalha há mais de 20 anos como jornalista no Globo e há mais de 10 na Globo News, sempre do ponto de vista do engajamento em discussões sobre igualdade socioeconômica, combate à pobreza e empoderamento das mulheres. Flávia, muito obrigada por estar aqui e, por favor, o microfone é seu. Porque eu trouxe umas notas. Não é meu feitio ler, mas eu achei uma responsabilidade tão grande fazer um discurso de abertura de um evento tão significativo que eu resolvi tomar nota, embora pretenda inserir uns cacos, como é típico do meu ofício, né? Do ofício jornalístico. Então, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Para mim é uma alegria estar aqui e ver tantos jovens interessados nesse debate sobre desenvolvimento. E tantos jovens interessados em ouvir uma voz que não é da academia, né? Acho que faz muita diferença. Então, começo agradecendo ao Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, na pessoa da professora Isabel Rocha de Siqueira, pelo convite para abrir esse seminário, O Desenvolvimento que Queremos. Não sendo eu uma pessoa da academia, tomo essa oportunidade como uma mão estendida para estreitar o diálogo entre os pensadores, formuladores de modelos econômicos e os saberes da rua, os saberes da vida real. É um pouco isso que eu represento aqui nessa manhã. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história pessoal, como forma de justificar a minha presença nessa casa hoje. Eu acho que é absolutamente relevante. Eu sou filha de uma mulher negra baiana, que teve 5 anos apenas de escolaridade, era o que se chamava de primário, nos anos 30 do século XX. A minha mãe migrou da Bahia para o Rio de Janeiro em 1960, para acompanhar irmãos, irmãs e a mãe na construção de uma vida mais próspera no que chamávamos de Sul Maravilha. Ela fugia da escassez da Pequena Cachoeira, uma cidade do recôncavo baiano, que viveu seu apogeu no ciclo da cana, no século XIX. Meu pai era um pintor de paredes, nascido em Vitória, no interior do estado do Rio. Ele nos deixou quando eu tinha 8 anos de idade. Fui criada, portanto, pela minha mãe, uma chefe de família, como tantas outras mulheres da periferia, dos subúrbios, das favelas, dos rincões desse Brasil. E aí talvez já tenha tratado com vocês de uns 3 fenômenos socioeconômicos que marcam a nossa desigual sociedade. Fecha parêntese. Eu cresci no subúrbio de Irajá, bairro da zona norte da cidade, bairro vizinho a Vaz Lobo, Vila da Penha, Colégio Acari. É uma área de IDH médio para alto, se a gente considerar que os IDHs do Brasil e do Rio de Janeiro oscilam nessa classificação. A vida toda eu estudei em escola pública, primário e ginásio em escolas municipais, segundo grau antigo, segundo grau técnico, hoje ensino médio. Eu fiz um curso de estatística numa escola federal, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, mantida pelo IBGE, e cursei jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Eu entrei na faculdade em 1988, acho que a maioria desse auditório não era nascida, e eu entrei na Universidade Federal Fluminense no meu segundo vestibular, hoje Enem, né? Porque no primeiro eu passei exatamente para a PUC. Então, é uma espécie de pontinha de melancolia, né? Não ter sido filha dessa casa. Portanto, tem um significado além
estar aqui falando com vocês, com alunos da PUC hoje. Não que eu não venha aqui sempre, eu venho, tenho uma ligação fortíssima com o coletivo Nuvem Negra, por razões óbvias, nossa agenda de construção da igualdade racial. Mas eu não estudei na PUC por falta de dinheiro. E tive a chance de fazer um segundo vestibular, de não entrar no mercado de trabalho, coisa que é muito típica das classes populares. Ao fazer 18 anos, muitas vezes antes, os filhos são levados a entrar no mercado de trabalho para ajudar a compor o orçamento familiar. Abrindo outro parêntese, é exatamente o que vivemos nesse momento de crise atual do Brasil. Muitos chefes de família perderam o emprego nessa crise que vocês já devem ter ouvido falar, levou a taxa para 13,7, é o último dado, 14 milhões e 200 mil desempregados no Brasil. Muitos chefes de família, como eu disse, perderam o emprego e os chamados membros secundários, filhos, eventualmente idosos, algumas mulheres, têm sido obrigados a entrar no mercado de trabalho, a buscar ocupação, de modo a compensar a renda perdida pela referência principal, pela grande referência econômico-financeira das famílias. Eu tive uma chance, consegui passar para uma universidade federal e sou, portanto, fruto do ensino público e gratuito. E a ele defendo com unhas e dentes. A formação em estatística e em comunicação me levou ao jornalismo socioeconômico, meu ofício e minha missão. Minha missão, inclusive, religiosa, que é de construção de pontes, de intermediação e de difusão de mensagens. Eu sou do candomblé. Passei pela cobertura de varejo, negócios, finanças, mas nenhuma delas me realizou ou realiza profissionalmente como escrever e falar sobre macroeconomia e indicadores sociais. Há loucos para tudo, né, nessa vida. Me encanta fazer ligações, pontes, conexões entre números aparentemente frios das pesquisas e estatísticas oficiais e a vida real das famílias, dos consumidores, dos trabalhadores brasileiros. Foi assim, foi por esse caminho, que eu vim parar nesse seminário batizado de O Desenvolvimento que Queremos. Eu quero saudar os organizadores pela escolha desse nome. Faz tempo que o crescimento soterra o desenvolvimento em encontros, debates e noticiários de economia. É comum tratarem o par de palavras como sinônimos. Crescimento e desenvolvimento não são sinônimos. Se um incorpora a dimensão econômico-financeira, o outro trata das variáveis sociais e econômicas, mais ou menos como o PIB per capita e o índice de desenvolvimento humano. Um se relaciona com capacidade de produzir riqueza, outro de transformá-la em bem-estar. Amartya Sen, um economista que vocês já devem conhecer, indiano brilhante, ganhador do Prêmio Nobel, nos ajudou a construir essa diferença quando diagnosticou, em um momento, na virada da última década dos anos 90, que não era possível comparar países exclusivamente pela ótica do PIB per capita, da renda per capita. Era um indicador limitado que dizia pouco sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre dimensões verdadeiramente humanistas. É assim que eu chego ao tema dessa sessão de abertura. Minha proposta para a professora Isabel foi de quem o Brasil deve se ocupar. De tão rico, o Brasil foi capaz de entrar e se manter, desde o século passado, entre as 10 maiores economias do mundo. Nós crescemos, de fato. No entanto, estamos historicamente distantes do topo da lista do desenvolvimento humano, propriamente dito. Patinamos na renda média e em inaceitáveis indicadores educacionais e de saúde e longevidade. Isso não é aceitável, não é sequer razoável. Não é razoável que uma nação com a dimensão territorial, a abundância de recursos naturais, o nível de complexidade de atividade econômica, a diversidade e o tamanho da população, apresente índices tão agudos de desigualdade. Nós somos desiguais em raça ou cor de pele, como preferirem, somos desiguais em gênero, somos desiguais em renda, somos desiguais em escolaridade, somos desiguais em origem regionais
e somos desiguais, inclusive, entre áreas das cidades, né, das metrópoles. Mas já não deveríamos ser tão desiguais. O Brasil construiu instrumentos potentes para resolver problemas crônicos da nossa economia. Nós temos um órgão oficial de estatística, o IBGE, que nos permite o autoconhecimento. Temos muitos termômetros, muitas ferramentas de autoconhecimento. Quase tudo que a gente precisa saber sobre o Brasil está disponível na base de dados do IBGE e ela cobre um longo período da nossa história. Nós nos tornamos uma potência global no agronegócio, notadamente nos complexos soja e carnes, com licença da má palavra carnes, nesse momento não é exatamente uma área que nos orgulha como já orgulhou, mas pelas mãos férteis da Embrapa, nós conseguimos avançar, sim, nessa área e nos tornarmos celeiros e grandes produtores e processadores do complexo carnes no mundo inteiro, o que a gente chama de um player global. Nós exportamos minério de ferro e aviões. Nós extraímos petróleo de águas profundas e, mais recentemente, do pré-sal, mais profundo ainda. Esse ano, inclusive, retomaremos leilões de áreas de exploração e produção de petróleo e gás, tanto em mar e em terra, quanto no pré-sal. A segunda e a terceira rodadas, se tudo caminhar como previsto, acontecerão entre setembro e outubro. Segunda e terceira rodadas do pré-sal em outubro, o próximo leilão de blocos marítimos e terrestres fora pré-sal, marcado para 27 de setembro. Nós temos todos esses avanços do ponto de vista da economia e da sofisticação do nosso modelo e da nossa capacidade de geração de riqueza econômica, mas, no entanto, permitimos que metade da nossa população viva sem saneamento básico. É mais ou menos essa proporção de brasileiros que não têm disponível rede de esgoto ou fossa séptica. Permitimos que a escolaridade média desse país não passe de 8 anos, e eu não preciso lembrar que isso equivale ao ensino fundamental incompleto. Permitimos que metade dos adolescentes de 15 a 17 anos, adolescentes brasileiros de 15 a 17 anos de idade, estejam fora do ensino médio. Permitimos altos índices de evasão escolar e de atraso também, de defasagem séria e idade, notadamente entre a população negra, de jovens, de crianças e de adolescentes de pele preta ou parda. Temos índices altíssimos de gravidez na adolescência e não oferecemos informações, não garantimos às nossas jovens e às nossas mulheres informações e acesso a métodos contraceptivos, o que é uma violação clara de direitos sexuais e reprodutivos. Nós estamos entre os recordistas mundiais de mortes no trânsito, são quase 50 mil por ano, homicídios de jovens, em torno de 30 mil por ano, população carcerária, em torno de 700 mil pessoas, e desperdício de alimentos. Fala-se em 30% de tudo que se produz no Brasil é desperdiçado, em termos de alimentos in natura. Nós somos o país que conseguiu estabilizar a moeda, impondo uma divisão por 2.750. Aqui eu abro outro parêntese, porque, como vocês são muito jovens, talvez vocês não se lembrem, ou tenham só na memória de ter ouvido falar, mas nós, em 1994, fizemos mais uma tentativa de estabilização da economia, dessa vez a mais bem-sucedida de todas elas. Nós costumávamos ter um ministro da Fazenda por ano, mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Ministério da Justiça. E talvez não seja por acaso que nós estamos com essa situação gravíssima de crise na área da segurança pública e no sistema penitenciário, sistema carcerário. Nós dividimos a moeda num dia 1º de julho de 1994, haveria uma conversão, passamos alguns meses, acho que entre fevereiro e final de junho, com uma cotação, um índice de referência, unidade real de valor, que era como uma espécie de cotação do dólar. E todo dia a gente se deparava com
com aquela nova cotação, de modo a fazer a economia convergir e recuperarmos a nossa capacidade de ter noção de preço. É algo que não existia no Brasil, principalmente dos anos 80 e do início dos anos 90. Especulava-se sobre qual seria a data de implantação verdadeira do novo plano que salvaria a nossa economia ou que debelaria a hiperinflação. E aí se dizia, não, é quando chegar, como quando essa unidade real de valor chegar a 1.000. Nós nos acostumamos a dividir a moeda por 1.000, cortar 3 zeros, era uma coisa muito básica dos planos econômicos brasileiros. Chegou a 1.000 e nada aconteceu, chegou a 2.000 e nada aconteceu, e as pessoas não entendiam o que aquela equipe econômica, aliás, comandada por vários grandes nomes dessa casa, da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, eles foram grandes formuladores da política econômica brasileira da segunda metade dos anos 90 até meados dos anos 2000, já desse século. E, num belo dia, quando o plano ia entrar em vigor, nós soubemos que a divisão seria por 2.750. Então, nós somos esse país que conseguiu estabilizar a moeda, impondo uma divisão por inacreditáveis 2.750, mas que assiste passivamente ao massacre de indígenas, trabalhadores rurais e destruição de florestas nativas. Nós somos o país que implementou há década e meia o sistema de metas de inflação, aquele que obriga o ministro da Fazenda a prestar contas à sociedade se o intervalo determinado não for cumprido. Eu lembro que o sistema de metas prevê uma meta central de 4,5% para a inflação a cada ano, com uma banda de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Então, a inflação brasileira pode oscilar de 2,5% a 6,5% ao ano, e qualquer resultado nesse intervalo significa que o Banco Central cumpriu sua meta de forma eficiente. É assim desde 1999. Nas raras ocasiões em que esse limite foi ultrapassado, o ministro da Fazenda foi obrigado a apresentar em carta justificativas ao Conselho Monetário, ao Congresso Nacional, à Presidência da República, sobre quais motivos levaram ao descumprimento da meta. Nós somos, então, esse país que implementou há década e meia o sistema de metas, que obriga o ministro da Fazenda a prestar contas à sociedade, mas, no entanto, não somos ou não fomos capazes de replicá-lo para preservar a vida de nossos jovens. A defesa de metas sociais, metas claras, estabelecidas em legislação para redução de homicídios e outros indicadores sociais, é proposta defendida por vários pensadores da área social e jamais encampada por governos, seja o federal, seja nas unidades da federação. Nós conseguimos elaborar uma proposta de reforma da Previdência e de mudança de legislação trabalhista sob o ponto de vista exclusivo da redução de gastos, desconsiderando, por exemplo, efeitos procíclicos de cada real a mais adicionado no bolso do Brasil mais pobre. Eu quero dizer que a gente se ocupa muito da planilha do ponto de vista do quanto o governo vai desembolsar ou quanto o governo pode e deve economizar, uma justificativa válida, porém excessivamente financista, levando em conta as necessidades de nossa população, e desprezamos efeitos procíclicos, efeitos que R$1 a mais adicionado, como disse, no bolso dos brasileiros, pode significar em termos de ativação da roda da atividade econômica. Não se trata de, me apresso aqui em avisar, antes que o Henrique Meirelles apareça aqui, se materialize do meu lado e me casse a palavra, não se trata de desprezar a dimensão fiscal, tampouco de fechar os olhos às bem elaboradas planilhas dos ditos economistas ortodoxos. Mas trata-se, sim, de enxergar os efeitos nos lares brasileiros e refletir sobre a sociedade que nascerá da via única da austeridade, do arroxo. Será esse mesmo o Brasil excludente que queremos? É esse, ou será esse, o modelo vencedor?
Se sim, quem de nós ganha com esse modelo que repete e perpetua desigualdades? Dos escritórios do Planalto, e eu não estou me referindo ao Palácio Presidencial, mas à forma mesmo de relevo na geografia que afasta os observadores dos observados, é difícil ver a planície. Difícil ver a planície para quem está localizado no Planalto, no platô do alto da montanha. Mas a recíproca não é verdadeira. O povo brasileiro, e eu anuncio a vocês, senhoras e senhores, o povo brasileiro entende de economia. Pasmem. O povo brasileiro sentiu a inflação corroer-lhe o bolso e foi às ruas com tabelas de preço, estocou alimentos no início do mês para esticar o salário. Estou falando dos anos 80 e 90 do século XX. Fechou supermercados que sabotavam o plano econômico de outro vice que virou presidente, José Sarney, à época. O povo brasileiro suportou confisco e recessão aguda do então presidente Fernando Collor, o primeiro a sofrer impeachment, e é impressionante como a nossa história se repete. O povo brasileiro eu disse antes e volto a dizer, comprometido com o fim da inflação, aprendeu a dividir por 2.750. Eu ficava pensando, meu Deus, um povo que tem aquela época, tipo, 5, 6 anos de escolaridade, a gente teve um ganho aí de escolaridade média, como é que pode dividir por 2.750? Começaram a vender umas calculadoras desse tamanho, que nem qualquer feira da China, quem já foi lá sabe que eles apresentam o preço naquela calculadora, e fez-se o milagre. O verdadeiro milagre econômico, né, professor, talvez tenha sido o 2.750. O povo brasileiro trabalhou por conta própria. Eles são chamados de conta própria, autônomos, nunca de empreendedores, enquanto esperava a retomada do sonhado emprego com carteira assinada, uma década atrás. O mesmo emprego com carteira assinada que perdeu na crise atual, que continua perdendo na crise atual, e o mesmo povo que continua se virando do ponto de vista do trabalho informal, de garantir a sobrevivência da família a qualquer custo. O povo brasileiro aderiu ao Bolsa Família e, quando não foi mais preciso, abriu mão do benefício. Mais de 1 milhão, quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, ao longo da história do programa, abriram mão do benefício porque conseguiram ocupação e consideraram que não era mais necessário a transferência de renda dos cofres públicos. O povo brasileiro incorporou a educação dos filhos como um valor familiar, e isso não é trivial. Foi assim que mais de 95% de nossas crianças de 6 a 14 anos passaram a frequentar a escola. O Brasil é um país tão curioso que o trabalho infantil, em várias situações, não se antagoniza, não se opõe à frequência escolar. As crianças trabalham num turno e estudam no outro. Estão matriculadas nas escolas e vão à aula. Não estou discutindo qualidade da educação, nem desse aprendizado, mas a educação é um valor incorporado pela sociedade, pelas famílias brasileiras. Isso não é trivial, pode parecer óbvio para nós, brasileiros de classe média alta. Isso não é trivial na realidade da família, do que a gente poderia chamar de brasileiro médio. E eu digo isso porque a minha mãe era filha de uma família que tinha 13 filhos, e ela gostaria de ter estudado, ela concluiu o primário, gostaria de ter feito o ginásio e avançado nisso, mas, naquela época, a oferta de vagas não era abundante e, fosse na escola pública, ainda havia um custo de material escolar, etc., que a família não tinha condições de oferecer a todos os seus filhos. Minha mãe, então, foi preterida a continuar os estudos em benefício do irmão mais velho, do primogênito do sexo masculino. Foi uma decisão errada, posteriormente se provou, porque esse meu tio morreu aos 21 anos de tuberculose. Portanto, a grande aposta de mobilidade social, de acesso à escolaridade daquela família ficou comprometida. Talvez isso tenha influenciado até na migração para uma vida melhor no Sul.
Mas isso é para dizer que não é trivial a gente chegar ao século XXI com as famílias brasileiras tendo incorporado o valor da educação para os seus filhos e para todos os seus filhos e filhas, né? Se a gente pensar até no próprio planeta, você vê muita desigualdade no acesso à educação. A meninas, por exemplo, nos países muçulmanos, temos o caso mais famoso de todos, de Malala, no Paquistão. Me perdi, mas já vou me encontrar. Mais de 95% de nossas crianças de 6 a 14 anos frequentam a escola. O povo brasileiro, diante da euforia generalizada com o Brasil que decolava, quem não lembra da capa da The Economist, em que o Cristo Redentor parecia ganhar os céus, ganhar o espaço, esse povo brasileiro foi aos bancos e se embebedou de crédito. Hoje paga o preço do superendividamento, enquanto espera dias melhores na renda, no emprego, no bem-estar. Esse povo que usa o saldo das contas inativas do FGTS para quitar dívidas, para manter o nome limpo. Eu não estou falando aqui, e não quero que o meu discurso seja confundido com paternalismo, tutelagem, romantismo, visão idealizada do bom selvagem. Trata-se de, sobretudo, reconhecer potência dessa população que é, de modo geral, vista sob a ótica da carência, das ausências, né? A gente pensa, de modo geral, o Brasil, o povo, a sociedade brasileira, o que a gente chama de povo, como o copo meio vazio, como a grande barreira ao nosso crescimento ou desenvolvimento. É esse povo que não sabe votar, é esse povo que não estudou, é esse povo que é mal preparado. No entanto, eu gostaria de propor aqui a vocês enxergar o Brasil sob a ótica do copo meio cheio. E o copo meio cheio é um povo que, apesar de ter sonegado o direito à educação pública de qualidade, o direito a indicadores de saúde minimamente razoáveis, de não ter saneamento, de ter um grande déficit na qualidade habitacional, de ter uma inaceitável estrutura de mobilidade urbana. Os transportes são horríveis, são praticamente iguais ao que existiam quando eu era menina lá em Irajá e atravessava 30 quilômetros de Avenida Brasil diariamente para estudar na ENSE. A escola onde eu fiz o ensino médio ficava na Lapa. A gente pouco avançou do ponto de vista dessa base, dessa infraestrutura básica, né, da qualidade de transporte, de educação, de saúde, e ainda assim estamos aqui, chegamos onde chegamos. Alguma potência, algum vigor, algum talento, alguma capacidade de realização, de construção, de laços de afetividade, de redes de solidariedade, o povo brasileiro há de ter. São esses elementos que eu acho que são fundamentais para serem levados em conta, incorporados ao pensamento e à formulação de políticas ou de produção acadêmica de todos vocês. Eu fiquei feliz de ouvir aqui hoje sobre um trabalho premiado que tratou de violência policial, né? A brutalidade das forças de segurança, no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, tem cor, tem classe, tem faixa etária, é um fenômeno que precisa ser estudado, talvez seja a mais grave crise brasileira, mais grave que a mais grave recessão da nossa história, que é a que atravessamos, porque ela esfacela, elimina vidas e destrói famílias, né? Destrói mulheres com seus filhos, seus maridos, destrói capacidade produtiva e, eventualmente, até algumas soluções socioeconômicas que poderiam estar guardadas nos talentos desses jovens que são diariamente fuzilados. O povo brasileiro entende, sim, de economia.
E, afora todo esse rol de elementos que eu acabei de listar para vocês, eu gostaria muito de chamar a atenção para um outro aspecto, que é o nosso cancioneiro popular. Eu tenho um sonho, vou contar um segredo, um segredo para uma centena de pessoas, mas eu tenho um sonho de escrever um livro de como a música popular brasileira trata de economia, e como a gente aprende economia com a música, ou como a música nos ensina economia. Tem algumas canções famosas no Brasil que tratam da nossa realidade, inclusive até algumas bem datadas, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Olha aí o universo, né, das carências de serviços públicos, dessa realidade que ainda hoje está descoberta em algumas das regiões importantes, periféricas do Brasil. Eu posso citar Bye Bye Brasil. Eu não vou cantar aqui porque eu não vim preparada para isso, mas eu vou recitar, e posso citar uma canção do Chico Buarque chamada Bye Bye Brasil. Ela fez 30 anos, ela deve ter 35 anos agora. O filme deu nome, ou foi trilha de um filme famoso de Cacá Diegues, um dos filmes históricos do cinema brasileiro. E tem um momento que ele fala: pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. Esse é o fenômeno do êxodo, né, da migração do interior para as capitais, para as metrópoles, de um trabalho, uma demanda por trabalhador braçal na construção dessas cidades e com uma exigência muito primária de formação escolar. Posso citar uma outra que é um clássico da hiperinflação, ou sobre a hiperinflação. É uma canção que fez sucesso na voz de Bete Carvalho, e ela falava: no tempo dos mil-réis e do vintém se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão e trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Quem já ouviu, é um samba muito famoso nas nossas rodas de samba. Mais recentemente, um grupo que, se eu não me engano, é do Nordeste, chamado As Meninas, denunciou em música a nossa desigualdade de renda, né? Falando que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, o povo brasileiro entende, sim, de economia, em toda a sua transversalidade, sejam os artistas, sejam o que a gente chama de povo propriamente dito. Quem não entende o povo brasileiro são os economistas. É chegado, portanto, a hora de buscar essa comunhão. É chegada a hora de reconhecer os acertos. E eu digo que enxergar necessidades de ajustes importantes, inclusive importantes ajustes macroeconômicos e fiscais, não significa deixar de reconhecer acertos anteriores e não significa ignorar erros cometidos no passado. Nossa história já cometeu erros demais. Aliás, a existência do Brasil é um erro histórico, né? Se a gente pudesse recontar essa história, teria feito de outro jeito. Ainda ontem eu li, alguém fez um post no Facebook, tudo começou assim: nós éramos um povo numeroso, que vivíamos em relativa harmonia, respeitando recursos naturais, vivendo da atividade agrícola, desfrutando corretamente dos nossos rios. Aí chegaram umas caravelas e tudo mudou. Mais ou menos isso, pensando sob a ótica do povo nativo, né? É chegada a hora, portanto, de um debate honesto e da busca, e eu vou sublinhar muito essa palavra agora, generosa por interseções. É das interseções que nasce o consenso. O consenso nunca virá de polarizações.
de visões radicais e extremistas, seja de um determinado pensamento classificado como de direita ou de outro classificado como de esquerda. É do debate honesto e da busca generosa por interseções que nasce o consenso. Para construir o Brasil, ou para construir no Brasil o desenvolvimento que queremos, tema desse seminário, a gente precisa buscar construir obsessivamente consensos. É ele que buscamos, é dele que precisamos, hoje mais do que nunca. Muito obrigada.